Desde já, Shabbat Shalom, nessa sexta-feira, onde a gente vai estudar sobre uma das porções semanais mais polêmicas da nossa Torá, da Bíblia judaica, que é a Vayeshev, que fala sobre Jacó e o seu filho preferido, José Yosef, e como isso se desencadeia numa tragédia, caos, separação de família e muita emoção. E no final eu vou te contar uma história que eu tenho certeza que você vai se emocionar junto comigo. Aproveita para você já curtir esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora estudar Torá. Jacó tinha 2 filhos com Raquel, Yosef, José e Binyamin. José Yosef era muito inteligente, era parecido fisicamente com o pai e ele amava ele mais que os outros filhos. Havia ali uma comparação, um erro que Jacó fez na Torá. E Yosef era inteligente, sabia do amor do pai, inclusive recebeu uma túnica de azul celeste especial, como se fosse uma coroa. Olha, você é o meu preferido. Yosef crescia como pastor de rebanho junto com os irmãos e era sempre odiado. Falavam mal de Yosef, falavam que ele fazia idolatria, que ele comia animais sem fazer abate e outros tipos de mentiras. Yosef teve 2 sonhos enigmáticos que rapidamente foram interpretados pelo próprio sonhador Yosef, mostrando que ele reinaria sobre os irmãos. No segundo sonho, quando ele mostra as estrelas se curvando para ele, inclusive o sol e também a lua, Jacó, o pai Yaakov, se irrita. Porque ele sabe que as estrelas são os irmãos, o sol é ele pai, tudo bem ele se curvar para o filho como rei um dia, mas a lua é a mãe. E Raquel já tinha saído desse mundo, já tinha falecido. Yosef foi crescendo até que os irmãos falaram, vamos matá-lo. Vamos matá-lo e vamos dizer que um animal selvagem o matou. Rubens, o primogênito, Reuven, falou, não façam isso. Por que a gente vai derramar o sangue de um irmão nosso? Vamos colocar ele num poço. Vamos ele colocar em algum lugar. E Hashem decreta o destino dele. Foi uma forma que Reuven encontrou de chegar no meio termo. Reuven foi justo ali. Se ele simplesmente dissesse, não vamos fazer nada, tá tudo bem, a gente ama nosso irmão, não ia dar certo. Ele tentou uma estratégia realista. Assim fizeram. E aí, retiraram ele, porque quando Reuven e os irmãos voltaram, ele não estava mais lá. Venderam os ismaelitas. Ismaelitas levaram numa carroça e venderam ele para Potifar, que era um ministro importante direto do faraó. Voltaram para Jacó e falaram, o seu filho Yosef foi morto, está aqui a túnica dele, você reconhece? E aí Jacó falou, claro, essa é a túnica do meu filho. E botaram sangue de carneiro, para dizer que um animal selvagem certamente o comeu, e assim Yaakov fez a própria conclusão. A verdade é que Yosef foi vendido a Potifar e trabalhou ali como escravo. Logo, Potifar confiou a ele a sua casa. A esposa de Potifar, que era uma mulher muito bonita, a Torá oral fala, ficava seduzindo ele desde os seus 17 anos. Dia a dia, semana a semana, mês a mês. Yosef, teoricamente, humanamente, poderia acabar caindo. Ele não caiu. A esposa de Potifar, então, resolveu jogar baixo. Aproveitou um dia que o Potifar saiu da casa com muitos dos seguranças e mordomos para uma festa idólatra e que Yosef estava sozinho. A Torá oral diz que Yosef errou. Não deveria ter entrado na casa sabendo que não havia testemunhas e que não havia seguranças. E ela o seduziu, arrancando a sua roupa e dizendo, deita comigo agora. Yosef lembrou e visualizou a imagem do seu pai. E a nossa Guemará, a Torá oral, diz que Yosef então pega as suas unhas e bota no chão, que antigamente era de terra batida, e quebra as próprias unhas para sentir alguma dor, para que ele negasse aquele ato de sexualidade errada. E assim ele fez, ele saiu correndo sem a sua roupa. Quando o Potifar volta, a mulher de Potifar sabia que ia ser acusada do que ela fez de errado, então ela fez o que algumas mulheres fazem até hoje em dia. Disse para Potifar, por acaso você reconhece essa roupa, né, Potifar? Né, maridão?
Isso aqui é Yosef, ele tentou me violentar sexualmente hoje. A Torá fala que Potifar sabia que a esposa, desculpa falar isso no vídeo, não valia nada. Moralmente mesmo, eticamente. Mas ficaria muito feio para ele, frente ao governo, ainda mais se chegasse no ouvido do faraó, que ele não fez nada. Então ele mandou Yosef para o calabouço. O policial-chefe do calabouço, da prisão, logo viu que ele é uma pessoa séria. E ele começou a ajudar o carcereiro do calabouço a administrar o local por 10 anos. Até que chega o copeiro, aquele que é responsável pelo copo de vinho, pelo suco, pelo vinho principalmente do rei, do faraó, e também aquele que preparava o pão. E ficaram na mesma cela que ele. E eles sonharam. E com medo contaram do sonho. E você falou, fala o sonho, que Hashem vai interpretar para mim, mostrando a humildade que ele tinha. E aí, para aquele que fez o vinho, ele falou, pode ficar tranquilo que daqui a alguns dias você vai voltar e vão dizer que foi um erro, ter te julgado e você não vai morrer, você vai voltar ao teu trabalho. O outro, que era responsável pelo pão, pela massa, pelo pão da casa do faraó, ficou empolgado e disse, bom, se a interpretação foi boa, talvez para mim vai ser igual, e contou o seu sonho. E Yosef falou, não, no teu caso você vai ser julgado, vão considerar você culpado e vão te matar e vão dar a sua cabeça para as aves comerem. Ele ficou desesperado. Na hora de eles irem embora para o julgamento final, Yosef fala com um copeiro. Lembra de mim. Fala lá em cima que tem um cara aqui que está injustamente preso. A Torá fala que ele errou. Que no nível espiritual de fé dele, ele não deveria ter confiado em nenhum homem. Tanto que o começo da próxima porção semanal, que a gente vai falar semana que vem, Miketz, que significa ao final, e os sábios falam ao final de quê? Ao final de mais 2 anos que ele ficou preso, por ter confiado a sua vida a um copeiro idólatra do faraó. Inclusive, é o que acontece, porque o copeiro sobe e não fala nada. Passa um tempo e só aí 2 anos depois, ele vai falar, lá na porção semanal que vem, o que vai fazer engrandecer Yosef. Ao longo dessa porção semanal, em paralelo, em outro momento da cronologia, que não é o mesmo momento cronológico, é contado sobre o caso de Tamar e Eudá. Eudá casa com uma cananeia, tem 3 filhos, e aí os seus 2 filhos, quer dizer, o seu filho mais velho, casa com uma mulher chamada Tamar e ele morre. O motivo que ele morre é porque ele não queria engravidar ela, para não deixar ela feia. E Hashem o elimina. O segundo filho, então, o irmão, casa por uma mitzvah da Torá, um mandamento chamado Ibum. Ibum significa que quando Deus nos livre, o irmão mais velho casa com uma mulher, morre sem filhos, o irmão mais novo vai honrar o irmão falecido, casando com essa mulher viúva para dar um filho em honra, inclusive, ao irmão que faleceu. Óbvio que a cabeça de hoje em dia já é muito mais competitiva, as pessoas não veem verdade nisso. Hoje em dia a gente vai direto para uma outra opção que chama Halitzá. Halitzá é quando normalmente a mulher não vai querer, ou o homem não vai querer, e esse tipo de casamento, esse tipo de acontecimento não vai ocorrer. O primeiro filho mais velho morre, depois o segundo mais velho morre pelo mesmo motivo. Então tem o terceiro filho, que Eudá fala, não vou dar porque é ela que está matando meus filhos. Ela não estava sabendo por que os filhos morreram. Tamar profetiza, sabendo que dali vai sair reis, vai sair reinados. E aí o que ela faz? Daí vai sair reis, inclusive o rei Davi. Ela se finge, bota uma roupa de prostituta, que antigamente era uma roupa muito recatada, ficou numa bifurcação de 2 caminhos numa estrada, e Eudá quis ter relação com ela. Ela falou, eu não aceito dinheiro, para você ter relação comigo e me pagar depois, eu só aceito se você me der os teus pertences. No caso, a túnica dele, o anel e o cajado, ou seja, objetos que só poderiam ser dele, que depois estaria para provar isso. E ela ficou com as coisas dele. E desapareceu. E ele ficou preocupado. Ele não sabia quem era essa mulher, importante dizer. Passa um tempo, dizem, olha, Tamar está grávida. Está grávida? Então ela se prostituiu, porque ela deveria estar guardada para um próximo filho meu. Mas a Torá diz, e agora eu falo isso para vocês, que quando os filhos acabam,
não vai dar nenhum filho mais para casar com essa mulher, quem é o próximo da fila? O próprio pai. E Eudá. Então Tamar, não é que ela se prostituiu, ela foi atrás de quem seria o próximo da fila para casar com ele e dar um filho, porque ela queria um filho. Ela não queria prazer sexual, que é permitido com o marido e esposa, mas ela estava ali porque ela sabia que tinha uma profecia, que o rei Davi e depois Messias, Mashiach, ia chegar. Ele não sabia de nada disso. Então ele fala, ela saiu da casa de viúvas e não esperou dar o meu último filho, sendo que ele estava sendo hipócrita, porque ele que não queria dar. Queimem ela numa fogueira. A mulher muito justa, Tamar, indo para o julgamento, falou, pergunta ao pessoal aí se por acaso alguém conhece esses pertences. Em vez de ela difamar Eudá frente a todo mundo daquela população local, dizendo que ele tomou ela como prostituta, para ela não humilhar, ela é tão justa, ela foi tão elevada, que ela falou, alguém por acaso reconhece? E Eudá regalou os olhos e entendeu tudo o que aconteceu. Ele falou, uau, como eu não estava dando o filho para ela, o meu último filho para ela, que era o que eu tinha que ter feito. Ela resolveu deitar comigo sabendo que eu era o próximo da fila, de acordo com a lei judaica, por mais que não foi da forma mais correta. E ela pegou objetos que provam que fui eu que estava com ela. Ele fica extremamente mal por isso e manda não matar ela, dizendo que houve um erro. E ela dá filhos gêmeos justos. A gêmeos, filhos justos. Não tem nenhum mandamento específico da Torá nessa porção semanal, por mais que a gente aprende muita ética e moral. Mas eu quero te contar uma história. Uma história que aconteceu após o Holocausto entre dois irmãos em Nova York, chamados Davi e Moshe. Eles moravam na Europa e eles brigavam muito, principalmente por negócios da família, questões financeiras. E a guerra afastou eles. Ambos foram para campos de concentração distintos. Após a guerra, Davi foi morar em Nova York e tinha praticamente certeza que seu irmão morreu. E ficava muito, muito mal pelo que ele fez, de não se reconciliar com o irmão. Até que uma vez ele estava numa palestra na sinagoga, que um rabino dissertava sobre essa porção semanal de hoje, dessa semana, Vayeshev, que a gente está contando aqui nesse vídeo. E ele se emocionou porque ele viu que os irmãos tinham que estar felizes, tinham que estar juntos. E não foi o que aconteceu. Então ele resolveu doar para um instituto de holocausto que ajudava pessoas a se reconhecerem, familiares. Até que passa um tempo, ele nem imaginava que isso ia dar certo. Um órgão israelense entra em contato com Davi e fala, Davi, nós reconhecemos o seu irmão Moshe, ele está vivo, ele está aqui em Israel. E a gente vai dar um jeito, vocês vão se encontrar. Ele não acreditou? Eles se encontraram, pessoal. Falo isso, ficou arrepiado após décadas. Se abraçaram, choraram muito, se reconciliaram, prometeram um para o outro que nunca mais iam brigar por nenhum motivo, ainda mais por dinheiro. E essa história termina com um valor muito importante para a nossa vida. Perdoe. Pessoas que valem a pena perdoar. Não um perverso do mal que estragou tua vida e é um real perverso, mas se você tem espaço para julgar bem, mesmo que seja um espaço pequeno, julgue bem. Se você vê que tem um espaço para dizer que a pessoa tem um problema psicológico e o que ela fez não foi por maldade, julgue bem. Perdoe, busque ser perdoado, porque no final das contas, o amor que você conquista entre as pessoas te eleva e eleva o mundo junto. O ódio, com motivo, ele é menos pior. Mas o ódio por si só é destrutível. E aquele que é infundado, que é gratuito, ele é corrosivo. Ele é um grande Armagedon para o mundo. Ele afasta a vinda de Mashiach. Se você quiser saber mais sobre os segredos do Shabat e como, através do 7º dia sagrado, unir mais a tua família, eu te aconselho a assinar o nosso site, plano de estudos toracomvocê.org, com mais de 45 cursos, mais de 350 aulas, aula bônus toda hora, curso novo todo mês, um chat só comigo, uma assinatura, uma plataforma onde você vai estudar tudo sobre Bíblia hebraica, Kabbalah e hebraico, tudo em um lugar só. Vai Torá, Shabbat Shalom e até a próxima.